Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra, pastor. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Oi. Foi pegadinha, né, Deus? Reverso, Deus. Das quais igreja? Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida e a minha. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem-vindo. Hoje é quinta de bênção, de milagre. Amém. Seja bem-vindo. Vocês estavam bem submetidos da igreja. Camila, seja bem-vinda. Glória a Deus, né? Quem mais está por aí? Essa mocinha que está com a Beatriz Marcelene, quem é? Hã? Minha sobrinha. Seu sobrinho. Seja bem-vindo, tá? O sobrinho ali da Karine Pedroski. Como é que é o teu nome, filho? Hã? Vinícius. Você que trabalha em São Francisco, isso? Também, de Alvorada até Costa Marques. Ele veio para assistir o culto, tá vendo? Deus é bom, amém? Amém. Tu, tá ali, tu, a namorada, bem-vindo. Vamos ter que casar um culto aí, vocês me ajudam a orar aí. Aqui bebê tem que casar, vocês sabem a regra, né? Amém, Deus? Querido, nós vamos hoje, principalmente os homens ficam tensos, né, quando ela se casar, né? Casamento é tenso, amado. Amém? Olha para você ver quem é casado, para você ver do seu lado, como ele está feliz e dando risada. Olha para você ver. Está dando risada. Quem é casado, olha o sino ali, mostrando quase que é o dentador, ele está dando risada, gente. Casamento é benção, né? Ó, o Robson lá no fundo. E nem respira, tanto rir. Isso é alegria, né? O Sérgio ali ficou até branco, tanto rio. Olá, Andressa. Deus é bom, amados. Deus nos ama. Amém. Eu digo, amados, que eu e a minha esposa, nós falamos com muitos casais. Até pessoas de outras igrejas estão vindo. E a gente, mesmo não gostando de fazer isso, que cada um tem seu pastor para lá, mas a gente não consegue não orar, amados. E algum desses casais tem manifestado um bicho, o Satanás, por mais que você pense que não. Mas a gente sempre diz o seguinte, que casamento é bom quando os dois têm maturidade. Casamento não é para criança, não é para a gente birrenta, casquenta, qualquer coisinha se magoa. É para a gente que quer enfrentar a luta, quer matar o leão, a leão só não vai matar a sogra, mas está disposto a vencer, amém? Todo problema e toda crise tem tempo para terminar, se o casal entender que vai passar aquilo ali, que é só um momento na vida, amém? E a gente tenta ensinar isso, mas não é todo mundo que aprende não. Então hoje nós vamos ler nós vamos falar sobre o último capítulo da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mas se você nota qualquer coisa disfuncional na tua vida, você precisa de ajuda. Não tem como ficar mandando zap para você, falando, você está bem? Você quer a oração? Não, é você quem busca. Eu não estou bem de saúde, não estou bem no meu casamento, não estou bem emocionalmente, não estou bem na minha vida financeira, me ajuda. Nós vamos orar pela tua vida, amém? Agora tem gente com a corda aqui, ó, não pede ajuda. E aí fica complicado. Mas se você buscar ajuda, certamente, se eu não poder te ajudar, mas Jesus vai te ajudar. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, o nosso último capítulo de Pedro. Pedro é um homem extraordinário, queridos. Uma pessoa sem estudos, sem polimento, sem muita educação, mas um homem poderosamente usado por Deus. Jesus nunca curou ninguém com a sombra dele, Pedro curava. Jesus disse, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço e obras maiores fará, amém? Amém. Então você pode ser um instrumento de Deus para ser usado de forma poderosa. Você crê nisso? Amém. Então tá bom. Se você puder ficar em pé para nós ler, se você estiver com o bebê, estiver sentindo dor, estiver muito cansado, pode ficar sentado, não tem problema. Não é regra, tá? É só uma questão de reverência à palavra do Senhor Deus. Se você não tem Bíblia, compre uma, tá bom, querido? Mas quando você vai para a igreja, você vem com Bíblia. Isso é bom, é a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, ou Epístola, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, amados, falando para a igreja, os irmãos, toda a palavra de Deus é escrita para crente, amado. Não é escrito para a gente, não, é escrito para os crentes.
Amados, esta é agora a segunda epístola, a segunda carta, obrigado, meu querido, que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, no caso falando de Jesus, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo hoje, virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Da vida de Jesus. Pastor, desde quando era criança, que eu escutava o vovô falando que Jesus ia vir. Cadê Jesus? Você vai ter a resposta hoje. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, falando do dilúvio, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, dia com D maiúsculo, dia da vida de Jesus, e destruição dos homens ímpios. Então Deus vai destruir o mundo e as pessoas ímpias. O povo de Deus não vai ser destruído. Há todavia uma coisa, amados, olha só, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos precisam se arrepender para entrar no céu. Virá, entretanto, como ladrão. Jesus não é ladrão, mas vai vir como ladrão. Não vai avisar o dia nem a hora. Então os profetas do quinto dos infernos dizendo que Jesus vai vir tal dia, é mentira. Ninguém sabe, só Jesus sabe. Amém? Amém, querido? Amém. Toma cuidado que você está escutando aí, tem muita porcaria na rede social. Jesus mostrou que vai vir dia 25. Mentira! Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, o dia da vida de Cristo, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O povo de Deus é para viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos, os átomos próprios abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis, sem ninguém botando o dedo na sua vida. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, falando dos escarnecedores, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Diga comigo assim: a Jesus Cristo de Nazaré seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Aleluia. Estenda tua mão para cá, por favor, me ajuda a orar. Eu preciso que você ore nessa igreja, amado. Igreja é um corpo, amém? Você faz parte, você tem um papel importante aqui. Ore a Deus, diga: Deus, em nome de Jesus, fala comigo, abençoa a minha vida, tira essa preocupação da minha cabeça. Deus, traz paz no meu coração. Deus, resolve essa situação por amor do teu nome, Ele vai fazer na tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos completamente ao Senhor. Peço que a tua palavra venha a ser revelada e fale ao nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, encha esse ambiente com a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Opera
em nosso meio. Deus tira todo o fardo, toda canseira, todo esgotamento, toda impaciência, toda inquietação, toda raiva, tudo aquilo que está perturbando, sai, cai por terra, agora no nome de Jesus. Deus tira toda a tristeza do nosso coração, Senhor. Renova as nossas forças, o nosso ânimo, em o nome de Jesus. Toque em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo para falar com cada um de nós. Seja conosco, Pai, no nome de Jesus. E quando essa pessoa sair desse culto, nesta noite, ela vai dizer para o Senhor: valeu a pena ter vindo, Senhor. Que assim seja na vida dele e dela, na nossa vida, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, pode sentar. Glória a Deus. Conversando ali com o Gustavo na porta, o pastor, eu recebi uma bênção. Já tem uns 3 meses, não morro de vergonha de falar, mas domingo nós vai dar um jeito de se falar. Já chamei o Robson ali, chama mais uns 2 aqui, vão amarrar ele. Domingo, um na frente. Se morrer, ele parte para estar com Jesus, né? Mas não vai morrer não, amém? Porque a massa que está amarrando, está amarrado. Agora que eu não pode fazer raiva, não pode não. Amado, nosso tema: os escarnecedores dizem, Jesus não virá, mas Jesus disse, eu virei. Amém? Os escarnecedores dizem que Jesus não vai vir, mas ele disse que viria. Amém? Versículo 3, versículo 2, Pedro fala aqui, lembrando algumas coisas que tinham sido ensinadas. Gente, a preocupação de Paulo, Pedro e João e dos demais apóstolos, de Judas, não aquele Judas que traiu, mas o outro Judas, e de todos os outros, era prevenir a igreja que depois da partida dos apóstolos entraria dentro da igreja falsos mestres, lobos devoradores, escarnecedores, falsos profetas. Então a preocupação deles era esclarecer a igreja. Nós vamos partir, nós vamos de passagem, mas depois da nossa saída vai entrar dentro da igreja esse tipo de gente. Até hoje, 2000 anos depois, a gente tem que tomar cuidado. Se de repente chega alguém com dom de profetizar, não sei de quê, e se você não tomar cuidado, daqui a pouco está toda a igreja escutando o Satanás em vez de escutar a voz de Deus. Acontece algumas vezes. Tem muitas igrejas que tem uma irmã que tem o dom da profecia, e tem muitas que tem de fato. Deus dá o dom para quem Ele quer, mano. Mas algumas dessas pessoas têm o dom da serpente, lá de Atos capítulo 16, de adivinhação. Não é o dom de Deus, é o dom de adivinhação. E se o pastor líder não tiver discernimento, ele acredita que aquele trem é de Deus. Pessoa que tem esse dom, você pode notar que aquela pessoa diz assim: pastor, eu sonho, e quando eu sonho, acontece do mesmo jeitinho que eu sonhei. Se eu sonhar que o Zé morreu, no outro dia o Zé morre. Isso é um dom demoníaco, não é de Deus, isso é um dom da serpente. Porque se Deus mostrar qualquer coisa para você orar, clamar, interceder, para que o diabo não faça aquilo, amém? E tem gente que pensa que o trem é de Deus, e ainda fala para os outros: rapaz, tudo que eu sonho acontece. Não sonhe comigo, pelo amor de Deus. Sonhe comigo não. E nem com você, tá? Amém? Acho que quem está assistindo aqui, nem eu, está repreendido, né? Então Pedro diz no versículo 2: para que recordássemos, ou a igreja recordasse dos mandamentos, do que foi dito pelos profetas, e principalmente daquilo que foi dito pelo Senhor, pelo mandamento do Senhor. Pastor, que mandamento é esse que ele estava lembrando a igreja, que Jesus falou para não esquecer? Isso está no versículo 9. Esse mandamento é que não retarda o Senhor a sua promessa, amém? Foi uma promessa de Jesus para nós, que Ele não retardaria, Ele cumpriria aquilo que prometeu, amado. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui enfrentando o dia inteiro, e chega no final do dia nós estamos cansados, apenas mais um dia, não, apenas mais um dia que estamos aguardando o Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para sofrer, para correr atrás do dinheiro para pagar. Nós estamos aqui vivendo, testemunhando, e mais um dia aguardando a vida de Cristo Jesus. Lá em Hebreus 10, 23, se me falha a memória aqui, diz que nós devemos manter a nossa confissão. O que é isso? Confessar: eu creio em Jesus, eu creio naquilo que Ele disse, eu estou aguardando Ele, se Ele vir hoje, eu estou pronto para subir com Ele. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é? Quem fez a promessa? Então você pode continuar declarando: eu estou salvo em Cristo Jesus. Então, que presunção é essa? Ninguém é salvo, não. Se ninguém é, problema é: eu tenho convicção da minha salvação, tanto da minha cor, da minha pele, dos meus olhos, da mão que eu estou vendo aqui, eu tenho convicção. Se Jesus vier agora, eu estarei com Ele.
Pastor, o senhor é perfeito? Não, mas o meu Salvador é perfeito. Tudo bem? Ninguém pode dizer, eu posso dizer, se você não tem convicção, você vai buscar Deus, mas eu tenho. Isso é Deus quem produz dentro de nós. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de quem? De Deus, é isso mesmo? Se Deus está testificando você é filho dele, querido, então você não vai. Você vai para o inferno, se você morrer, você vai para o céu. Você não vai morrer, você vai ser promovido, aleluia. Ninguém pode dizer que é salvo, eu posso. A Bíblia diz, eu acredito na Bíblia. Tudo bem? Agora quem não pode, ele está com algum problema, né? Então, Pedro fala para não esquecermos do mandamento do Senhor. O mandamento é que não retarda a promessa, ele fez e ele vai cumprir. Tudo bem? No versículo 3, Pedro traz uma conscientização para a igreja, que a igreja seria atacada por escarnecedores nos últimos dias, antes da vinda de Cristo. Antes da vinda do Senhor Jesus, segundo a Bíblia, vai ter a apostasia, que as pessoas, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar de quase todos, e as pessoas vão se apostatar, vão negar a fé em Cristo Jesus. Diz que os escarnecedores vão aparecer, diz que a igreja vai ser, dentro da igreja vai ter pessoas que vão se levantar para falar coisas que não são certas. O que é escarnecer? Alguém sabe? É zombar, ridicularizar, fazer pouco caso, ofender, desdenhar, caçoar, ironizar com a intenção de humilhar. Isso é escarnecer. E Pedro está falando assim, olha, vai vir para a igreja esse tipo de gente, e a gente tem que ficar atento, irmão, muito atento. Às vezes a gente pensa que às vezes chega alguém, a gente fica tão feliz, e chegou mais um para a igreja. A gente tem que ficar atento, porque às vezes não foi Deus que trouxe, foi o Satanás que trouxe para criar contenda, confusão. Às vezes na igreja tem grupos, um está bicudo com o outro, está chateado com o outro, não conversa com a irmã. Tinha um irmão aqui que não conversava com a outra. Eu falei, gente, mas nós somos de Deus ou somos do capeta? E eu não deixo de conversar com ninguém aqui não. Se eu tiver alguma treta, eu vou conversar com a pessoa, falando, você fez, falou, você, né? Tudo bem, você está aqui? E às vezes a pessoa pode envenenar dentro da igreja, querido. Hebreus fala que, no mesmo capítulo aqui, se você saber, você pode falar, pode colocar aqui, se lembrar, diz que a raiz de amargura, ela brota no coração da pessoa, que é uma ofensa, uma mágoa, um ressentimento, e ela contamina o grupo inteiro. Uma batata podre, ela estraga um saco de 50 quilos. Certo, né? Então, a gente não pode jogar a batata lá fora, mas a batata tem que ser tratada, limpa, para voltar para o saco, amém? E Pedro diz que a essência dessas pessoas é escarnecer. Segundo, amam segundo as suas próprias paixões. Essas pessoas, elas têm paixões, sempre voltadas para o pecado, muitas vezes para o pecado sexual. 3, questionam a promessa da vinda de Cristo. Cadê Jesus? Disse que ia vir e não veio ainda, né? Deve estar muito pronto uma pessoa que fala isso, né? Deve estar no jeitinho de apóstolo da glória, porque a maioria não está. 4, argumento que já faz tempo que isso foi dito, e até agora não aconteceu a vinda de Jesus. Eles questionam isso, trazem dúvida no coração de quem não tem fé. Que nada, rapaz. Desde o tempo da minha vozinha lá, que ela já fala, meus netos, Jesus está vindo, viu? Jesus não veio. A Bíblia diz que ele é longânimo, para que ele espera que todos conheçam a salvação, todos se arrependam, mano. Certo, né? Versículo 5 e 6, Pedro diz que os escarnecedores são esquecidos de forma deliberada. O que é algo deliberado? Alguém entende? Eu gosto muito de saber isso, né? Porque a gente fala uma palavra e não sabe o que quer dizer. Algo feito de forma planejada, algo que tem um propósito intencional. Então eles se fingem de esquecidos para poder corromper aqueles que creem no Senhor Jesus. Eles, de forma deliberada, eles são esquecidos daquilo que Jesus falou. Eles fingem que se esquecem que houve céu e terra, que a terra surgiu da água pela palavra de Deus, que o mundo antigo pereceu afogado no dilúvio. Faz parte do esclarecedor deles o não dar crédito à palavra.
Toda pessoa que questiona a Bíblia, mas pode saber, é um escarnecedor. E muitos têm um espírito demoníaco por trás daquilo ali, de zombaria, de escarnecimento. Porque já tentaram provar de tudo quanto é jeito aqui que isso aqui não é verdade. E todo mundo que tentou se converter a Jesus de Nazaré. Esse livro foi escrito em 3.000 anos, em 3 continentes, em várias línguas, e não tem contradição nele. Ele se casa de Gênesis até Apocalipse. Nenhum homem teria capacidade de escrever algo tão grandioso. E quem escreveu eram pessoas com pouca instrução para ficar maior ainda no negócio. Certo? Amém? Então essa é a palavra de Deus. No versículo 7, Pedro relembra e conscientiza a igreja que os céus e a terra estão sendo guardados e entesourados para o fogo. É como se você tivesse guardado na sua casa. Não, isso aqui é só para mim usar daqui a 30 anos. Assim está a terra, a humanidade, guardado, entesourado para o fogo. O mundo não vai acabar em água, ele vai acabar em fogo, de acordo com o que a Bíblia diz. Diz também Pedro, lembrando a igreja e conscientizando que junto com a terra que vai ser consumida em fogo, também será destruído os ímpios. Versículo 10 a 13, Pedro fala o que vai acontecer. Olha só para você ver, eu queria que você prestasse muita atenção. Se você não entende como vai ser o fim do mundo, você preste atenção. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que dela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, os céus vão pegar fogo, né? Serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Certo, amém? Pastor, como você imagina Pedro, 2.000 anos atrás, uma pessoa que estudou pouco, o mínimo, e ele tem uma visão do que acontecer no final dos tempos, que pode ser esse momento que nós estamos vivendo, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5. Ele viu coisas que ele não tinha palavra para escrever. Ele não sabia o que era. Uma explosão no céu pegando fogo em tudo, o ar pegando fogo, o vento pegando fogo, caindo, né? E o máximo que ele pôde fazer, ele escreveu. Mas eu quero dizer para você o que ele viu há 2.000 anos atrás. Ele não conseguiu talvez descrever com tanta precisão, mas eu queria que você visse aqui um trechinho aqui do filme O Exterminador do Futuro, a atriz Linda Hamilton, a Sarah Connor, né? Um trechinho aqui do que Pedro viu. Por favor, coloca aí. Tem som isso aí? Você já pode colocar. Não entendi, levanta a mão. Presta atenção do que Pedro viu. O que vai acontecer no fim dos tempos. Ela está dormindo, ela está tendo sono. Uma bomba nuclear vai cair na cidade. A temperatura sobe uma altura, tudo se decompõe na frente desse problema. Foi isso que Pedro viu. Ele tentou escrever com a máxima precisão possível, mas foi desse jeitinho que ele viu. Uma bomba nuclear caindo, ela explodindo, destruindo tudo à sua volta, a temperatura é muito alta. Diz que até hoje lá em Hiroshima, foi lançado em 1945, né, 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki.
O corpo foi destruído, mas a sombra da pessoa ficou no chão. Então quente que o negócio é. Esse vai ser o fim. Amém? Tudo bem? Olha para a pessoa que está do lado de vocês e o som passou? Pastor, mas o que a Bíblia diz que acontecerá depois? Apocalipse. Deixa eu ver se é Apocalipse mesmo. 21. Isso é para os ímpios, tá, irmão? Tá, Márcio? Isso é para os ímpios, não para nós. Você não vai passar por isso se você tiver Jesus na tua vida. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Passou. Quando foi comigo pelo fogo, pela radiação. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, vestida como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, aleluia. Já não haverá luto, glória a Deus, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, para quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, aleluia. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abominados, aqueles que fazem coisa que Deus dá vontade de vomitar, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aquele que tem a santinha lá na gaveta da cômoda, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Aleluia, aleluia, João, né? Mas se você é pessoa de Deus, você só vai morrer só uma vez. Aqueles que não são vão morrer duas vezes. O crente, ele morre aqui e parte para estar com Jesus. Só morre só a morte física. O ímpio, ele morre aqui e parte a estar no inferno, e de lá ele vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. É a segunda morte, que é espiritual. Certo, amém? Tudo bem? Então quem fez a promessa é fiel, amados. Versículo 8 e 9. Jesus não está limitado ao tempo ou espaço. Ele não está retardando sua promessa. Ele apenas está sendo longânimo. Deseja que todos sejam salvos. O que é longânimo? É uma pessoa que tem paciência demais. Você pegar a borrachinha daquela que você usava para fazer estilingue, como quando sabe aqui? Aquela soro. Você estica ela, mas ela não quebra, certo? Tudo bem? Aí você solta ela, ela volta para o tamanho normal. Longanimidade é mais ou menos isso para você entender. Jesus tem tanta paciência com nós, né? A borracha já esticou tanto, mas ele ainda está lá, tendo paciência conosco. Certo também? 1 Timóteo 2,4 diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. Deus nos ama tanto, e Ele não quer que ninguém se perca. Deixa eu ver se é 1 Timóteo 2,4 aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como que o homem pode chegar ao pleno conhecimento da verdade? Tendo Jesus como mediador da vida dele. 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Amém? O único mediador é Jesus, amor. Não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem apóstolo, não tem Maria. É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 17, versículo 3, ele disse assim: e a verdade é esta, 2 pontos, que conheço a ti só, o único Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. Certo, amém? Pastor, isso não é desmerecer Maria, não. Maria é uma mulher maravilhosa, nós amamos Maria, mas quem tem o poder para salvar, para intermediar, é só Jesus de Nazaré. No versículo 14, Deus
diz que vai achar. Cadê 14? Por essa razão, meus amados, fiquei esperando essas coisas empenhadas por seres achados por Ele. Alguém se esconde de Deus? Mas aqui diz que você tem que se esforçar para ser achado por Ele. Presta atenção. Em paz, sem mácula e irrepreensível. Tem tanto crente perturbado, amado, que ele não tem paz não, ele perturba os outros. Mas você não sabe da minha luta. Eu sei da luta que Jesus passou para que hoje nós tivéssemos paz. João 14, 27, Jesus falou: deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize Se ele falou isso, é porque é possível para a gente. Apesar da conta, do problema na família, da saúde, né? Com quem quer que seja, nós temos paz. Amém? Amém. Então, Deus, Ele vai procurar os crentes, aquele que for achado em paz. Segundo, sem mancha, sem mácula, limpo e irrepreensível, sem ter ninguém para apontar o dedo para a vida dele. Esse cara é mentiroso, ele é adulto, ele é desonesto, essa mulher é fofoqueira, é não sei o que. Ninguém, amado, pode falar isso de nós. Pode inventar, né? Que o capeta é mentiroso, mas dizer isso de nós, se nós temos B.O.s, temos treta, nós precisamos orar a Deus e buscar resolver os nossos problemas, certo? Por isso que eu oriento os irmãos: tem conta na cidade, vai conversar com o credor. Isso não é demérito, isso não é vergonha, não. Isso é uma pessoa sensata, uma pessoa honesta que faz isso. Fulano, não estou conseguindo te pagar não, mas eu não esqueci. Estou orando, Deus está me abençoando, assim que eu organizar eu volto aqui para pagar a conta, certo? Tudo bem? Tudo bem, amado? Uma pessoa falou para alguém da igreja que não veio para essa igreja porque uma irmã dessa igreja é uma fofoqueira, é uma filha do capeta. Aquela pessoa lá no trabalho, e falou local, faz fofoca de todo mundo tem raiva dela. Aí o povo disse assim: você é de onde? Você é da Filadélfia. Não fala não, pelo amor de Deus, né? Fala não. Fala que você trabalha no gordinho aqui, mas não fala que você é da Filadélfia não. Pelo amor de Deus. Você viu um trem desse? A igreja inteira pegou o rótulo da irmã fofoqueira naquela empresa. Gente, essas pessoas vão prestar conta de Deus por cada vida que não for alcançada pelo Senhor Jesus. Vai prestar conta no último dia, com toda certeza. E esse fogo aqui é para esses linguarudos, filho de Satanás. Esse fogo que você viu aqui queimando lá, só esqueletinho. Você não viu a língua lá não, né? O fogo comeu a língua também, né? Vai acontecer desse jeito, amado. Vamos vigiar nossa língua, pelo amor de Deus. O linguarudo, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não contribui na igreja, ele faz juízo de valor de todo mundo, ele é uma desgraça. Todo fofoqueiro é um filho do capeta. É um endemoniado que precisa ser liberto. E tem os zombadores de pereba, sabia? Ô irmão, não estou muito contente não. Pai, por quê? O pastor Fábio, pai, não me deixa cantar. A puxação de saco, sabe? É Mário, Tiaguinho e mais não sei quem, né? Eu percebi isso mesmo. Desse jeito, pensa no pastorzinho egoísta, rapaz. Se ele pudesse, ele cantava, tocava aí, né? Ele fazia tudo, não deixa mais como ele não consegue, não tem capacidade para isso. Então, por isso que algumas pessoas ainda fazem algumas coisinhas lá ainda. Mas o bicho é controlador, viu? Ele fica olhando, mano. Rapaz, a pessoa não sabe nem falar problema, fala problema, né? E não é problema, não, porque tem que falar para ele, fala problema, mas é Bíblia. E eu vou dar essa oportunidade para quê? Para essa pessoa vir falar o quê aqui? Só foi vir falar mal dos outros na frente. Olha para o fofoqueiro para você ver, a vida dele não anda, sempre na pobreza. E quando é rico, ele fica pobre, porque a língua dele vai fazer correr na pobreza. Posso continuar aqui para você me autorize? Então nós podemos viver em paz, sem mancha e irrepreensível. Versículo 17 e 18 diz assim: vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Tome cuidado, presta atenção, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, que são os escarnecedores, descaiais da vossa própria firmeza. Você está firme crendo em Jesus, aleluia, eu vou, amém, com Jesus eu vou, vitória é minha. Chega o escarnecedor. Será que é mesmo? Para que você entrega o seu dízimo? Para encher a barriga do pastor, que diz que ele é gordo daquele jeito, enganar isso de uma carriola, empurrado por 3, né? Adiantou alguma coisa? Gente, eu não falo das pessoas, eu falo de mim, porque eu também já tinha problema nessa área. Como um carro meu fundiu um motor, que ia ficar uma fortuna que eu não tinha para consertar, quando eu não estava entregando aquilo que não era meu, o meu coração ficava tranquilo.
Não, eu estou em dias, né? Então não foi isso. Deus vai operar um meio. Mas quando eu não estava, a primeira coisa que vi era porque você está roubando, seu ladrãozinho. E eu ficava constrangido. Então assim, eu não julgo quem não faz, mas eu sei o que eu passei. Tudo bem você está aqui? Tem gente, amado, que tem terra aqui, ó. Ele vende 500 cabeças de boi né? Eu não falo pro cara, você tem que ser dizimista, você que vende boi e café, eu não falo não. Se Deus não fala com ele, eu vou falar, é ruim. Acontece a desgrama lá. O que aconteceu, pastor? Um saco de café estava. Quanto é o saco de café hoje, gente? Quanto é o saco de café? 700 só? Vamos olhar para aí com os 3 mil, em nome de Jesus. Meu café estava 3 mil a saca, de repente ele veio para 700. Meu Deus do céu, que trem! Eu estou segurando aqui porque eu pensei que era para 5 mil, voltou para 700. Eu não falo nada, eu fico quietinho. Preste atenção em quem não é fiel para você ver. Sempre o capeta está aprontando ao contrário, porque era assim comigo. Amém? Tudo bem? Quando nós somos, amado, eu falo assim, Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que eu tenho procurado ser, e louvo a Deus por isso, porque eu sei que o meu Deus é fiel para comigo. Uma vez eu veio me questionar, falei assim, aquilo que você está retendo faz 3 anos, você já deu para você pagar suas contas tudo? Não, pastor. Então o problema não era esse, meu querido. Não era esse. Mas esses dias, foi semana passada, hoje é quinta, deixa eu ver. Nós estamos com o carro só porque o da pastora está tendo outro esses dias agora, né, a gente está usando ele de outra forma aí. E aí eu fico aqui na igreja das 10 até 6. Eu não posso atender as pessoas aqui, porque eu estou aqui para orar. A pessoa vem, quer começar a conversar, 2 horas eu posso, eu levo aqui para poder orar. E eu saio daqui 6h40, encontro com uma pessoa que vem às vezes na igreja. E aí a gente começou a conversar, né, brincando ali. E aí eu falo, rapaz, eu tenho visto você pouco na igreja, com a sua família, com os seus filhos. O que aconteceu, homem, né? Pastor, na verdade, assim, tem umas coisinhas que eu discordo. Falei, mas eu estou pregando heresia, alguma coisa assim? Então me ajuda, porque eu quero mudar se eu estou pregando isso errado. Pastor, não é coisa errada assim, sabe? É coisa que eu discordo assim. Falei, agora eu quero que você me conta, pastor, é questão de uso e costume, sabe? As mulheres não podem usar calça, não podem cortar o cabelo, não podem usar brinco, né? A pessoa não dizima, não deixa a mulher dizimar e nem a sogra. Ele proíbe. Se eles quiserem ser da oferta, dízimo não é de Deus, né? Aí eu escutei ele e falei assim, irmão, eu não estou mandando você sair da igreja não, eu vou falar uma coisa para você. Eu não ficaria numa igreja com esse grau de discordância que você tem no coração não. Talvez o seu lugar não é aqui. Tem tanta igreja que tem esse negócio, tem a cristã, tem a assembleia, tem outras igrejas que tem os costumes. Eu já orei por pessoas aqui de cabelão, de sair manifestar um capetão aqui, lá, porque a pessoa tinha um igual desse tamanho. Então talvez o seu lugar não é aqui. Aí eu disse 2 vezes, não estou te mandando sair da igreja não, mas talvez você está no lugar errado. Talvez você tenha que deixar Deus usar o seu lado, onde tem esse negócio, porque eu não vou mudar aquilo que Deus falou para mim, porque tem um texto aqui, amado, que dá uma de discordância. Eu não vou mudar. Então que essa pessoa mude em nome de Jesus. Se você estiver aqui com isso, ou você resolve isso com Deus, ou você toma um direcionamento na tua vida, mas não fique aqui com o coração revoltado, amado. Deus não me chamou para agradar não, Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. Agora eu não tenho tempo para ficar medindo cabelo e saia de ninguém não. Quem que tem esses problemas, que se corrija a si mesmo. Amém? Olha no espelho e diz, Deus, eu estou linda para ir na igreja. Se não está, vai lá e estica esse trem. Mas eu não tenho tempo, nem paciência, nem idade para ficar com um treininho lá medindo nada não. Oi, mas está com o joelho lá de fora. Não é? O povo não tem o que fazer, gente. Vai orar das 10 às 6 aí de joelho no chão e com a boca no copo para você ver. Não dá tempo para essas coisas não. Talvez está trabalhando um pouco. Deus manda mais café, manda mais boi, manda mais trem aí. Tudo bem, mano? Espalhaçada. Aí eu disse para ele assim, rapaz, você está coando um mosquito e engolindo um camelo, porque tua vida não disse que você dá essas coisas todas não. Você não tem fruto na tua vida. Mas está aí preso aí no cabelo, na saia das irmãs. Gente, eu não olho para a canela de irmã não. Eu tenho que olhar para a canelão aqui da minha mulher, ué. Aleluia. Uma vez chegou o meu tio pastor e falou assim, pastor Reinaldo, tem que fazer reclamação com o senhor. Não faça, meu irmão.
eu acho que a tua igreja, pastor, não está muito temente a Deus. Eu vi muitas perdas nesse culto. O pastor falou, rapaz, você está com um problema. Eu não vi perda nenhuma, eu só preguei o culto inteiro. Você está indo para a perna das irmãs? E como que eu não vi perna? Amém? Tem gente problemática, amado. Aí você tem que ter resposta para como um gambá desse que fala para você. Aquela igreja tem que ouvir, tem sim. A minha igreja paga aluguel de irmão. Quando não pode, ajuda com cesta básica, paga consulta. Se quiser eu provo aqui, eu passo aqui. Eu não faço isso para não expor ninguém. Para essa igreja é uma bênção. Se tem um endemoniado aqui, é problema dele, amado. E não é o pastor que paga, não, porque o pastor não tem direito aos irmãos que ofertam e dizimam nessa igreja. E não é só para um, não, é para muita gente. Pastor, não estou com tempo como pagar aluguel, mas a igreja vai dar um jeito, minha irmã. Ô meu irmão, nós estamos juntos. Acabou meu gás, eu pego o meu e levo a pessoa se necessário for. Agora não vem falar da igreja não. Quem não tem vergonha, mas que se converta a Jesus, essa igreja é uma bênção. Se não é na vida de alguém, é problema da pessoa. Essa igreja é uma bênção na minha vida, na tua vida, e quem precisar. Eu fui daqui em São Francisco para expulsar um demônio no cara. Você sabe por quê? Porque tem alguém para pagar o combustível do carro do pastor, senão o pastor não poderia ir. Então uma igreja dessa é uma bênção. Se ninguém viu, é o problema da pessoa, que é um insensato, é um cego, é um endemoniado. E tem demoniado dentro da igreja, amado, e que não quer ser liberto. Tudo bem você está aqui? Amém. Gente, é pessoa que não faz nada que tem ânimo grande. Um trabalho, né? Tem tanto trabalho no mundo além, então. Posso continuar? Você deixa? Então, existem pessoas que Deus vai encontrá-las, amado. Deus procura algumas pessoas. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos, Deus falando, procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus está procurando pessoas, amado. Deus está procurando. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas. Deus procura algumas pessoas. Que você seja procurado por Deus em nome de Jesus. Segundo de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Salmo 113, versículo 5 ao 7. Pessoas que Deus procura. Quem é semelhante ao Senhor? Não, acho que eu não estou errado aqui. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, versículo 14. 1 Samuel capítulo 3, versículo 14. Diz que Saul pecou, Deus rejeitou Saul e começou a procurar outro para ficar no lugar dele. É isso mesmo? Sim. Atos 13, 22 fala de Davi, que foi achado homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, falando de Saul, levantou-se-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, diz: achei. Achou por quê? Procurou, amém? Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém. Davi fez toda a vontade de Deus? Não, mas era expectativa de Deus que Davi cumprisse toda a vontade dele. Amém. Deus está procurando, amado, homens e mulheres que tenham um coração perto, um coração desejoso. Não precisa ser perfeito, só precisa ter aquele coração. Deus, eis-me aqui. Acha a mim, Senhor, não. Permite que eu seja achado por ti no nome de Jesus. Amém. Você quer ser achado por Deus? Amém. Versículo 17, nós devemos tomar cuidado para não ser enganados. Quem foi enganado vai distrair da sua firmeza, vai perder a convicção de sua salvação e da volta de Jesus. Então cuidado, amado, com toda aquela conversa que você conversa na sua casa, na rede social, com irmãozinho da fé. E tem muito demônio chamado irmãozinho da fé, irmãozinho da igreja. Se a conversa não faz a tua fé ficar maior, se a conversa não faz você ficar mais perto de Deus, toma cuidado. E tem que colocar essa pessoa no zap, que essa pessoa vai fazer você descair na sua fé.
Uma conversa pode comprometer a fé de uma pessoa que tem pouca fé. O meu antigo pastor dizia assim: eu prefiro o traficante dentro da igreja, traficante de droga, do que o traficante de incredulidade. O traficante de droga vem, ele se arrepende, para de vender porcaria para destruir as famílias dos outros e se torna um homem de Deus. O traficante de incredulidade, ele esparrama coisas nocivas o tempo inteiro para trazer questionamento no coração das pessoas. Toma cuidado. Se o irmão dessa igreja aqui está fazendo, você pega e encosta ele no lugar dele lá. Eu não quero ninguém, mas Jesus vai vir ou não? Eu sei que ele vai vir, porque diz a palavra dele. Amém? Eu nunca vi Jesus, eu gostaria muito de ver. Já vi anjos, né? Mas Jesus eu nunca vi, não gostaria de ver. Às vezes estou olhando para alguém, as pessoas têm visão de anjo, que história de Jesus é linda. Eu fico pensando, eu quero voltar para Jesus, né? Aí vai ver que eu estou pecando demais, nem que orar mais, né? Mas, então toma cuidado. Eu quero que alguém perto de mim que me leve para mais perto de Deus, né? Certo? Se você tem um esposo que, olha, Deus deixa ele em paz, para perturbar esse homem. Tem as mulheres nojentas, mas como ele está lá olhando, ei, você só ora, crê, nem não sei o quê. Aí se converteu, o capeta cabeludo, né? Mas às vezes é o homem, amado. Você só olha, não, seu beijo, eu vou ficar aqui e meter a mão na sua cara, né? Sempre tem um demônio para perturbar. Às vezes é o marido, a mulher, os filhos, é o pai, a mãe. A pessoa está lá, deixa quietinho lá. A pessoa já não ora, não vai nada espiritualmente. O outro está orando, está perturbando ainda. Deixa a pessoa orar, deixa a pessoa ter a experiência dela com Deus. A perturbação, uma vez que sossego aqui, oh meu Deus do céu, aleluia, Jesus, né? Mas ninguém, amado, né? Ninguém vai lá e entrar no quarto sem bater, né, o que fala, né? Eu? Quietinho. Gente, eu estava aqui, foi terça ou foi quarta? Foi terça ou quarta. Eu estou aqui, aleluia, aleluia, e estava 6 e pouco, né? Começou a chover, tropejar. Eu abri a porta, né, para ir embora já. Aí tentei ligar para a irmã do Uber, né? Para ela vir buscar, ela estava lá, não sei para onde. E eu não sei o que vim fazer aqui, tive que entrar lá dentro. Enquanto isso, o Ismael entrou, foi lá para o banheiro. Gente, eu estou ali quando eu estou saindo, está saindo aquela coisa grande magrela. Aí, rapaz, não, e eu não fui gostei não, sabe? O bicho veio me pegar, vamos ter que brigar aqui hoje, né? Aí eu olhei e disse, Ismael, você é Ismael? Ué, pastor, sou eu. Rapaz, não vai mais isso, não, você não estava aí no coração. Eu vi que você passou a tarde inteira, Satanás, você é um derrotado, não sei o quê, né? Aí você está indo embora, aparece a pessoa na sua frente, cai tudo no chão. Eu falei isso, não. A pastora falou que você fez isso, mas versículo 18, eu vou encerrar aqui. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí seja agora, tanto agora como no dia eterno. Certo, amém? A Bíblia diz que você tem que crescer. Amém? Temos que crescer só para frente, né? É isso, né? A Bíblia diz que você tem que crescer. Em quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é crescer na graça, pastor? No relacionamento que você tem com Deus, com Jesus. Você vai se relacionando, você vai ter intimidade, Ele vai te revelando coisas, você vai pegando aquilo que Ele foi te revelando e vai aplicando aquilo que você está falhando ainda. Isso é crescer na graça. E no conhecimento, pastor, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu aplico a palavra na minha própria vida, eu falo da palavra para os outros. Eu cresço no conhecimento da palavra. Mateus 22, 29, Jesus falou que chega para Jesus, me diz uma coisa, tem um cara no nosso meio que ele casou com 7 mulheres, 7 morreu, né? E eu quero saber, Jesus, na ressurreição, de quem que ele vai ser marido de quem? Era uma pegadinha. E eu disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas que o cristão tem que conhecer: a Escritura e o poder de Deus. Tem igreja, mas que tem uma teologia linda, mas não tem poder nenhum. O pastor fala em grego, aramaico, e japonês, e hebraico, e barabaico, né? A pessoa entrou endemoniado, sem endemoniado, entrou doente, sem doente, entrou com problema no casamento, saiu, porque a palavra é linda, mas não tem poder. Os maiores embates que eu tive com o demônio foi de pessoas de igreja que o pastor não acredita em demônio.
Isso era só no tempo de Jesus, que não existe. Eu orei por um presbítero, pela esposa dele, quase um ano. A mulher baixava o capeta, entrava no mato e subia no pasto, e aquela doidura de madrugada. Levei alguns irmãos da igreja para poder ajudar, pensando na luta. Falei, rapaz, por que você chama o seu pastor? Ele não acredita, pastor. Ué, chama ele, mostra ele que é bagaceira, ué. Não acredito. Estamos orando por uma família, eu e a pastora, maravilhosa, a teologia da igreja. Mas o casal está morrendo, com espíritos demoníacos, com mágoas, com ressentimentos. Eu vou fazer o quê? Não pode dizer não. Então você e eu devemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Tem gente que se converteu há 10 anos, não cresceu nada, mais rápido que o cavalo, só cresce para baixo. Não sabe nada da Bíblia. Se a pessoa chega a questionar ele, fala assim, me fala algo, como que eu tenho que fazer para ser salvo? Está indo para Jesus. Mas me explica na Bíblia como que é salvação. Não sabe? 10 anos de igreja. Uma pessoa dessa, ou é interior, ou uma pessoa que não quer nada com Deus. Porque se a pessoa ama Deus, ele vai querer saber o que Deus pensa, o que Deus fala. Amém? E está tudo aqui, ó. Sabe nada. Irmão, me dá 3 versículos aqui que eu estou na luta. Não sabe. Uma pessoa dessa, ela nem nasceu de novo, ele está dentro da igreja de crente, se fingindo de crente. Mas não é não, porque quando a pessoa nasceu, ele passa a ter fome e sede dessa palavra. Gente, quantas vezes nas minhas lutas eu peguei um versículo de Deus foi escrito e ficar olhando 3 vezes aquele versículo, eu creio, Senhor, eu creio e acredito, e depois o milagre acontecer. O pastor Rinaldo, que foi o pastor da Igreja Batista, que quando eu me converti, ele contava que ele era missionário lá na fronteira com a Colômbia, no meio dos índios e Yanomami. E diz que lá os índios é o seguinte, eles traduziram a Bíblia para a língua deles. Só que eles pegavam os papelinhos da Bíblia e faziam cigarro. As folhinhas de seda, né? Fumou a Bíblia e tudo. Aí disse que um dia lá tinha um índio morrendo nas últimas. Alguém lê a Bíblia, por favor, estou morrendo. Alguém lê o versículo da Bíblia, cadê a Bíblia? Os índios fumaram tudo. Os maconheiros lá fumam tudo. E correndo, não achava a Bíblia, que se ia fumar tudo, achou um pedacinho da Bíblia. João 14, versículo 1 e 3. E aí ele lê esses 3 versículos para aquela índia. Não se turbe o nosso coração, não tenha medo, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vou preparar lugar, voltarei, aleluia, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ainda diz, Jesus, obrigado, Senhor. Virou, fechou os olhos e partiu para estar com o Senhor. Amém? Permaneça, querido, na presença de Deus, luta pela tua fé. O diabo tem que usar pessoas de dentro da igreja para trazer dúvida ao teu, dentro de você. 1 João 2,19, João que lutava também com esse povo, ele diz assim, que saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Está falando dos agnósticos. Eles acreditam que existe Deus, mas dizem que Deus não pode ser explicado, que acreditam na existência de Deus e dizem que é impossível você ter certeza da existência de Deus. Eles acreditam, mas ao mesmo tempo dizem que é impossível o ser humano ter certeza da existência de Deus. Esse povo estava dentro da igreja de João. E aí João diz, ele saiu do nosso meio, entretanto não é dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém? Tudo bem? Então assim, às vezes na igreja Deus tira alguém, a gente lamenta, a gente vai atrás, a gente quer entender a situação, mas às vezes é o próprio Deus tirando aquela pessoa, porque ela poderia fazer um estrago muito grande naquele corpo, naquela obra. Você que entende essa história, permaneça crendo, aguardando e apressando a vinda de Cristo, porque Ele virá. Amém? Como que eu apresso a vida de Cristo? Falando do amor dele às pessoas. Deixa Ele usar a minha vida. Jesus te ama, Ele morreu por você, tem a vida eterna. Certo? Amém? Isso é apressar a vinda do dia de Cristo. Você pode ficar em pé, por favor? Nós vamos cantar um pedacinho desse aqui. É um conhecido, então se abra a boca e mostra a campainha da vela. Certo também? Pega a tua mão para Jesus, querido.